A nossa mente o tempo inteiro ela salva informações desde quando nós tínhamos 3 meses de gestação na barriga da mãe. Aí tem gente que vai perguntar, mas por que 3 meses de gestação, Bruno? Porque a partir do 3º mês de gestação é quando o bebê tem um sistema nervoso central formado. Isso quer dizer que a partir daquele momento eu começo a captar as coisas ao meu redor. Eu entendo tudo o que está acontecendo? Não, eu não entendo, mas eu começo a perceber. Tanto que em fases mais avançadas da gestação, quando a mãe conversa com o bebê, de um jeitinho ou de outro ele responde. Dá um chutinho, se movimenta, fica mais agitado. A partir daquele momento ele começa a receber informações. Aí tem gente que vai ficar assim, mas como assim, Bruno? Ele entende as coisas que estão acontecendo ao redor? Como é que a gente absorve informações em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor? A mente, ela salva informações de acordo com a forma como a gente as interpreta. Como assim? Imagine uma mãe que colocou o bebê num berço com, sei lá, 6 meses de vida e de repente ela sai. O bebê estava dormindo, ela sai e foi fazer as coisas de casa. Daqui a pouco esse bebê acorda, olha para um lado, olha para o outro, cadê minha mãe? O que essa criança faz? Chora. Chora, 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 a mãe não aparece ou demorou a ver. O que você acha que aquele bebezinho com apenas 6 meses de vida pode ter sentido em relação à ausência da mãe naquele momento? Medo, dor. Cadê minha mãe? Será que ela vai voltar? Será que ela me abandonou? Será que ela me rejeitou? Por quê? Porque a criança ainda não tem o sistema cognitivo formado. Então ela não entende tudo o que acontece ao redor dela. Mas a percepção foi, fui abandonado. É assim que a nossa mente salva informações o tempo inteiro. Sem o nosso consentimento. Esse que é o lance que me pega. A nossa mente tem um filtro chamado fator crítico. O fator crítico é um filtro que protege as informações que eu já aprendi com a única e exclusiva função de evitar que algo de ruim me aconteça. Por exemplo, imagine que eu te peça para atravessar uma avenida bem movimentada sem que você olhe para os dois lados. O que você diria? Não. Tá doido, né, Bruno? Posso ser atropelado. E se eu pedir a mesma coisa para um garotinho de 3 anos de vida? O que você acha que ele faz? Ó, o papai tá lá do outro lado, corre lá com ele. Vai sair correndo. Ele vai sair correndo. Por quê? Porque ele ainda não tem esse filtro. Porque esse fator crítico, ele começa a se desenvolver na mente de uma criança a partir dos 6, 7, 8 anos de vida. Então, a partir dos 3 meses de gestação, que é quando a gente começa a receber informação, até os 6, 7, 8 anos de vida, eu não tenho filtro algum. Então, todas as informações entram igual faca quente na manteiga, com toda a tranquilidade e facilidade do mundo. Isso é positivo e é fisiológico, porque um bebê, quando nasce, ele precisa aprender muito rápido para sobreviver. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Mas, ao mesmo tempo que eu recebo informações que são boas, eu recebo informações que são ruins ou negativas. Aí a gente pode exemplificar como isso funciona para a mente humana usando um case de um cliente que eu atendi, tudo bem? Claro. Então vamos lá. Uma vez eu atendi um cliente, vamos chamar ele de João, tá? Esse cliente apareceu aqui com 35 anos dizendo que sofria de ansiedade. Hoje, de 10 pessoas que eu atendo, 9 sofrem de ansiedade. Se você pesquisar no Google lá, você vai ver que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade hoje. Então é arroz com feijão, dia a dia. Esse cliente apareceu lá dizendo que ele sofria com ansiedade. Dentro do processo terapêutico que eu trabalho, que é a hipnoterapia, o nome do problema para mim não é importante. Por quê? Porque o nome é apenas um rótulo que deram para um grupo gigante de sintomas. Se você pesquisar sintomas da ansiedade, tem uma lista com mais de 100 sintomas. Eu preciso ter 100 sintomas para receber um diagnóstico de ansiedade? Não. Se eu tiver ali uma meia dúzia por um período de 5, 4 meses, eu já posso ter um diagnóstico de ansiedade. Então, o nome para mim não importa. O que importa é o que você sente. É o que vem antes do sintoma. Porque o sintoma é apenas a pontinha do iceberg. Ele está tentando te dizer que tem algo errado aí, né? Exato. O sintoma é uma das poucas formas que a mente tem de nos avisar que tem algo de errado acontecendo. O detalhe é que a gente não vem com manual. Por consequência, a gente não sabe ler o que está acontecendo. Vamos lá, contando a historinha do João. O João apareceu com 35 anos e ele dizia que a ansiedade gerava baixa autoestima, insegurança, procrastinação, medo, insônia, compulsão alimentar, que fazia com que ele se prejudicasse dentro do trabalho, nos relacionamentos, ou seja, era uma bola de neve na vida do João. O João comentou que estes problemas começaram quando ele tinha 25 anos. Aos 30 anos, desculpa. Quando o João tinha 30 anos. Aos 30 anos, o João foi casado, ele foi traído, descobriu, perdoou, não contente, ele tomou um pé na bunda e ela ficou com o amante. A partir daquele momento, o João começou a ter crises de ansiedade. Aí eu te pergunto,
Foi a traição e o pé na bunda que desencadearam a ansiedade do João? Sim ou não? Você acha que foi a causa do problema dele, sim ou não? Acho que não. Acho que foi como ele interpretou aquela situação. Perfeito. Como ele absorveu aquilo, né? Um gatilho. Foi um gatilho. Dentro do processo terapêutico, o João trouxe várias informações muito legais, muito importantes. Quando o João tinha 25 anos, o João foi noivo. E um dia sem mais nem menos, a noiva dele terminou com ele. Dias depois, ele descobriu que ela estava com outro. Quando o João tinha 15 anos, ele namorou uma mocinha e um dia numa festa, ela foi ao banheiro e demorou para voltar. O João foi procurá-la, procurou. De repente, ele encontra a namoradinha no fundo da festa, no escurinho, dando os beijinhos em outro. Quando o João tinha 7 anos, ele gostava de uma menininha na escola. E um dia ele decidiu dizer para ela isso. Quando o João se declarou, ela disse que gostava do melhor amigo dele. Quando o João tinha 3 anos de vida, o João estava no colo da mãe, dormiu, a mãe botou ele no carrinho de bebê e saiu. O João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, a mãe não apareceu ou demorou a vir. Quando o João tinha 6 meses de vida, estava no colo da mãe, mais uma vez dormiu, a mãe colocou ele no berço, saiu, o João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, a mãe não apareceu ou demorou a vir. Todas essas informações o João me trouxe dentro do processo terapêutico. Aí o que começa a ficar interessante? Aos 6 meses de vida foi a primeira vez que o João teve acesso a uma emoção negativa associada a abandono e rejeição. Aí tem gente que vai dizer, Bruno, mas ele não foi abandonado. Ele não foi. Mas ele era um bebê de 6 meses. Ele sabia disso? Quando ele acordou sem a mãe no berço? Sabia sim ou não? Não, sabia. Não sabia. Bruno, mas a mãe dele apareceu depois, pegou ele no colo, deu amor, deu carinho, fez o Joãozinho parar de chorar. Sim, mas o João já sentiu. A partir do momento que eu tenho acesso a uma emoção pela primeira vez, eu nunca mais preciso vivenciá-la de novo para saber como é, porque a minha mente salva. Tanto que se eu te perguntar, você precisa ficar triste para saber como é estar triste? Não. Precisa ficar feliz, com raiva ou qualquer outra emoção? Não, porque você teve uma primeira vez que você teve acesso àquela emoção, a tua mente salva. Então você não precisa mais reproduzir. Como é que funciona o processo do João em relação à ansiedade? Vamos contar a história do João de uma forma um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. O João, aos 25 anos, teve aquela situação do noivado dele, no qual ele se sentiu abandonado e rejeitado. Vamos começar dos 6 meses de vida. Aos 6 meses de vida, o João teve acesso a uma emoção de abandono e rejeição. Aquela informação entra e fica salva na mente dele. Aos 3 anos de vida, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Aquela informação entra, mais uma vez fica salva. Aos 7 anos de vida, antes, muitas mães vão ficar preocupadas, né? Mas espera aí, então quer dizer que eu não posso deixar o meu filho 1 minuto sozinho no berço, que eu posso fazer com que ele se sinta abandonado e isso gere um problema para a vida dele? Não. Todas as emoções que hoje a gente conhece, em algum momento da vida a gente teve acesso a elas e a gente sentiu. Tem uma primeira vez que a gente se sentiu abandonado, rejeitado, bravo, triste, feliz, etc. na infância. Então não gera um problema, é apenas uma emoção aprendida. Aos 6 meses o João teve acesso a essa emoção, aos 3 anos ele reforçou, aos 7 anos mais uma vez ele tem acesso àquela emoção pela menininha da escola que ele gostava. Porém, aos 7 anos é quando o João começa a ter aquele filtro chamado fator crítico, que protege as informações que eu já conheço. O fator crítico, fazendo uma analogia, é como se fosse o porteiro da mente. Ele que define quem vai ficar do lado de fora e quem vai entrar de acordo com aquilo que eu já conheço. Ele sabe quem mora e quem não mora ali. Exato. Quando aquela informação chega no fator crítico, ele já está trabalhando. Só um minutinho, peraí. Abandono e rejeição, deixa eu ver se eu te conheço. Confere do lado de dentro. Já não tinha tido acesso 2 vezes? Conheço, abandono e rejeição. Pode entrar. Seja bem-vindo, a informação é aceita. 15 anos de vida, abandono e rejeição, conheço, entra. 25, opa, entra. 30, entra. Aos 30 anos, imagina um copo. O do João estava cheio até a tampa. Quando ele teve aquela traição e aquele abandono no casamento aos 30 anos, o copo dele transbordou. Quando transbordou, foi a famosa gota d'água, surgindo um sintoma. Como é que funciona? É como se a mente do João dissesse, João, chega, cara. Você já foi muito abandonado, já foi muito rejeitado. A partir de agora eu vou cuidar de você. A partir de agora eu vou assumir o controle da sua vida. Prazer? Ansiedade, depressão, pânico, fobia, compulsão, qualquer que seja o nome do problema, sintoma ou comportamento sabotador. É a mente tentando mudar aquilo, é isso? É, a mente, após a repetição, cara, tem que gesticular, né? Se me segura, parece que eu não consigo falar. Não, vai. Pode ir. Tem problema. Após
a criação de um padrão. O João teve acesso e reproduziu este padrão várias vezes. A mente humana ela é ociosa. A partir do momento que ela cria um padrão, que a gente chama de caminho neural, ela tende a continuar repetindo aquele padrão. Para economizar energia. Justamente para economizar energia. Uhum. A partir do momento que ela cria aquele padrão e ela tende a continuar repetindo aquele padrão, entendendo que aquilo é muito ruim para o João e faz mal para ele, é como se a mente antecipasse aquela emoção de abandono e rejeição com a intenção de protegê-lo, evitando que ele vivenciasse aquilo de novo. Uhum. Assim surge a ansiedade. A ansiedade não é o tempo inteiro eu antecipar uma emoção. E se não der certo? Sim. E se eu não conseguir? E se eu não for bom bastante? E se não gostarem de mim? Ou seja, o João, por incrível que pareça, ele ficou 5 anos extremamente protegidos de ser abandonado e rejeitado. Qual a única probabilidade de eu não ser abandonado? Não estando num relacionamento. Uhum. Ou seja, o João até conheceu algumas pessoas, mas sempre quando ele começava a se relacionar com essas pessoas, a mente dele começava a antecipar aquela emoção de eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado. Essa mulher é muito areia para o meu caminhãozinho, ela é muito bonita para mim, ela não vai ficar comigo. E ele começava a sabotar os relacionamentos. Uhum. Então foram 5 anos extremamente protegidos. É muito interessante como o fator crítico funciona, porque uma pessoa que é ansiosa, deprimida, se você chega nela e fala assim, poxa, cara, você é um cara novo, você é um cara bonitão, você tem uma vida inteira pela frente, você não pode ficar desse jeito se lamentando por tudo aquilo que aconteceu com você. Você tem mais é que ser feliz. Fica pior, né? Adianta falar isso para a pessoa? Ele fica mais ansioso ainda. Fica. Ele percebe que ele pensa que está perdendo alguma coisa, que ele podia estar fazendo e não está fazendo. Caramba, parece que eu tô assim porque eu quero. Quando esse você precisa ser feliz chega no fator crítico, é como se o fator crítico, o porteiro da mente, dissesse assim, peraí, feliz? Quando o João era feliz, ele era abandonado e rejeitado a vida inteira. Agora que o João está ansioso, deprimido, se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o João está protegido. A informação é rejeitada. Por isso que eu digo, adianta falar sobre o problema? Adianta falar do problema? Adianta falar o oposto do problema? Não.